Shalom a todos. Eu vim aqui deixar esse vídeo como depoimento do que eu recebi da parte de Hashem. Recebi um convite do Jamil para participar das aulas de Kabbalah e de hebraico. Então eu tive dúvidas, titubeei, mas resolvi aceitar o convite, porque um aprendizado nunca é demais e ninguém tira da gente o que a gente aprende. Então eu aceitei o convite e eu tenho sido orientada, pelo Moré André, pelo próprio Jamil, porque as informações que eu tinha não são as mesmas, então eu estou recebendo informações novas, ensinamentos novos. E tive a felicidade de fazer o mapa cabalístico com o Moré André. Eu confesso que eu fiquei maravilhada, fiquei encantada. Ele é um excelente cabalístico, ele é um excelente professor, porque ele fez a leitura do meu mapa em detalhamento, ficou perfeito e é toda a minha característica, é toda a minha personalidade, é tudo que eu sou. Não tem nada a mais nem a menos, é na medida certa. Então eu quero agradecer ao Moré André, eu quero agradecer a todos do grupo, porque através do grupo eu estou crescendo em conhecimento e muitas das vezes eu não posso estar participando da aula, mas quando eu posso eu participo e aprendo bastante. E mesmo que eu não consiga ver no momento, eu vou lá, vou no YouTube, vou em outra plataforma, vou no grupo e vejo, porque eu amo aprender. Conhecimento nunca é demais. Todarabá, Moré André, Jamil e a todos do grupo. Shalom a todos. Todas as coisas que acontecem aqui são geradas a partir do nada. E segundo aquilo que nós espelhamos. Se não fôssemos perfeitos, não estaríamos aqui, não é? Então também não existiria mérito, não é? Para a questão de nós estarmos aqui, né? Se fôssemos perfeitos, nós não teríamos mérito e sem esses méritos, nós não poderíamos estar realmente aqui nesse mundo. Para quê? Né? Estaríamos consertados e nosso Mazal também estaria consertado. E de fato, a verdade é que tudo surge dos mundos espirituais, nos dando uma chance para consertarmos. Por isso, nós implementaremos para frente a questão da construção da tela, e de fato já existe essa aula no nosso canal, não é? Como construir a tela. Só existem duas formatações no nosso mundo: recepção, a qual nós nascemos totalmente, não é, formatados por um Mazal, e dentro desse Mazal é dado a todos nós a questão de consertarmos, começarmos uma nova vida. Como só temos duas realidades, uma é recepção, somos totalmente egoístas, sem a possibilidade de sentir a divindade. Isso significa que, a partir do momento que nos implementamos com o estudo do Zohar Kadosh, que é o espelhamento da alma dos santos tzadikim,
ou dos escritos do Ares ou outro cabalista, que estejam de fato dentro da Kabbalah original. Existem vários tipos de Kabbalah. A gente já explicou que a Kabbalah da recepção, de receber para si mesmo, é algo terrível. E aqui discorremos agora sobre o livro, né? Exatamente, Meditação e Kabbalah, que é esse livro aqui. Né? Meditação, ele foi escrito por Aryeh Kaplan, ele tem ensinamentos do Arizal e outras fontes de escolas de Kabbalah sobre meditações cabalísticas. Aqui no item 7, na página 325, diz o seguinte: na meditação clássica, o caminho mais difícil é a meditação não dirigida. Nela, a pessoa tem de clarear totalmente sua mente de todo o pensamento e sensação, seja física ou espiritual. Tudo aquilo que a pessoa experimenta neste nível é um nada absoluto. É significativo notar que na Cabala clássica, os níveis espirituais mais altos são referidos também como Ain, Aleph, com Irik, Yud, com Irik e Nun. Repetindo aqui só para consertar: Aleph com Patá, Yud com Irik e o Nun final. Literalmente, nada, né? Então, esse é o nada. Deste modo, o universo de Beriah se refere literalmente ao nível denominado de criação. Porém, a criação é definida como produzindo algo. O nível acima de Beriah, do qual ele emana, deve ser, portanto, ser considerado como Ain, nada. E é neste contexto que o universo de Atzilut é frequentemente chamado de nada. Este termo é usado também para denotar Keter, coroa, a mais alta das Sefirotes em Atzilut, com relação a Rimá, sabedoria. A segunda e mais alta Sefirote está escrita: a sabedoria vem do nada, Ain, em Jó 28:12. Assim, Keter, coroa, o nível do qual Rohimá, sabedoria, emana, também é chamado de nada. Enquanto Atzilut, em geral, é nada no sentido conceitual. Keter, coroa, é nada até mesmo no sentido espiritual. Isso também é sugerido pelo termo Ein Sof. Aleph, aqui o Tserei, o Yud e o Nun final. Samer, Vav com Roland e o Pei final ou Fei final. Um título frequentemente atribuído a Deus na Cabala. Literalmente, em não significa sem, e Sof significa fim. Em Sof, então, é traduzido normalmente como o sem fim, o ser infinito, né? Ou simplesmente o infinito. Porém, o termo Ein Sof também tem a conotação de o nada final, ou nada absoluto. Nesse contexto, ele se refere ao último nível, no nada para o qual alguém ascende. Meditação não dirigida no nada é um dos métodos mais perigosos na meditação clássica, e não deveria ser tentado, exceto sob a orientação de um mestre. Antes dos mestres racídicos, não havia virtualmente nenhuma menção deste método. Mesmo nos escritos racídicos, ela só é mencionada ocasionalmente e de forma dissimulada. Mas as poucas referências são altamente significativas. É discutida frequentemente pelo Maguid de Mesri e por seu mais ilustre discípulo, o Rabino Levi Tzahak de Berditshev, que viveu de 1740 a 1809. A meditação dirigida é feita sob a orientação do acesso ao caminho direto, do praticante assume o controle da coroa de Zerampim
com o poder de construir e desconstruir tudo, pois o nada é a fonte de toda a criação. A ignição do golem só pode ser feita a partir dessas fontes, fundamentalmente, de uma Havruta nestas práticas. Havruta é quando as pessoas se reúnem para poderem ler e estudar a Torá e a Kabbalah. Fontes. Os muitos níveis da mente incluem o pensador e pensamento e fala. Um é influenciado pelo outro. A fala existe no tempo. O pensamento também está no tempo, pois a pessoa tem pensamentos diferentes em momentos diferentes. Também há uma essência que liga o pensador ao pensamento. Esta é uma essência que não pode ser agarrada, e o atributo do nada. Ele é chamado frequentemente de Hyler, H-Y-L-I-E, o estado entre o potencial e a realização. Um ovo se torna uma galinha, porém, há um momento em que ele não é nem galinha nem ovo. Nenhuma pessoa pode determinar tal momento, pois tal momento é um estado de nada. O mesmo se aplica à transição pensador, pensamento ou pensamento e fala. É impossível agarrar a essência que os une. Para ligá-los todos juntos, a pessoa tem que alcançar o nível do nada. Moshe disse assim, se nada, apague-me. Êxodo 32, 32. Os sábios, os cabalistas, tinham se curvado ao bezerro de ouro e tinham sido manchados pela idolatria. O Moshe, né, o que Moshe quis fazer foi levá-los de volta ao nível original do nada. Ele levou a si mesmo ao nível de nada e, desejando ir ainda mais alto, rezou: apague-me. Quando alcançou o nível mais alto, ele pôde ligar todas as coisas no alto. Pense em você mesmo, uma forma de meditar, como nada, e esqueça-se totalmente de si ao rezar. Só tenha em mente que você está pedindo para a divina presença. Você poderá então entrar no universo do pensamento, um estado que está além do tempo. Tudo nesse reino é a mesma coisa. Vida, morte, terra e mar. Mas para entrar no universo do pensamento, onde tudo é a mesma coisa, você tem que renunciar ao seu ego e esquecer todas as suas dificuldades. Você não pode alcançar esse nível se estiver preso às coisas físicas e mundanas. Senão você ficará preso na divisão entre o bem e o mal, que está incluída nos 7 dias da criação. Assim, você poderá chegar a um nível acima do tempo, onde reina a unidade absoluta. Além disso, se você se considerar como algo e perde pelas suas próprias necessidades, então Deus não poderá se vestir em você. Deus, Hashem, é infinito, e nenhum recipiente pode segurá-lo em absoluto, exceto se a pessoa se fizer como nada. Os níveis das existências, o universo e as manifestações de suas sefirás. O universo absolute é nada, e a sefirá é Rohimá. O universo de Beriá é o pensamento e é Biná. O universo de Yetzirá fala e as próximas 6 sefirotes. Asiá, ação, não é o universo, ação é a manifestação, e Malhut é a sefirá. Durante a reza, coloque toda a sua força nas palavras, indo de letra em letra até esquecer seu corpo, pensando em como as letras se permutam e combinam entre si. Você terá grande deleite. Se isso for um grande deleite físico, certamente será um grande deleite espiritual. Este é o universo de Yetzirá, o mundo da fala. As letras então entrarão em seus pensamentos e você nem mesmo ouvirá as palavras que está pronunciando. Esse já é o universo de Beriá, o mundo do pensamento. Você atingirá então o nível do nada, onde são anulados todos os seus sentidos e faculdades físicas.
Este é o universo de Absolute, que se compara ao atributo de Rohirrim, sabedoria. Nada pode mudar de uma coisa para outra, sem primeiro perder a sua identidade original. Assim, por exemplo, antes de um ovo se tornar uma galinha, ele primeiro tem que deixar totalmente de ser um ovo. Cada coisa tem que perder a sua identidade original antes de se tornar qualquer outra coisa. Assim, antes de uma coisa se transformar em qualquer outra, ela tem que passar pelo nível de nada. E assim acontece um milagre que altera as leis da natureza. Primeira coisa deve ser levada à emanação do nada. Aí vem a influência daquela emanação e vai então produzir um milagre. Quando uma pessoa contempla um objeto, ela eleva seu pensamento, se o pensamento se pede ao pensamento superior, ela pode elevá-lo ao pensamento superior. De lá, ele pode ser levado ao nível do nada, onde o próprio objeto se torna um nada absoluto. Essa pessoa pode então baixá-lo novamente ao nível do pensamento, que é algo do nada, ao cabo de todos os níveis. Ele poderá transformá-lo em ouro. Deus é ilimitado. Isso significa que não há nada físico que possa impedir a presença dele. Ele enche todo elemento de espaço em todo o universo que ele criou, em todos os níveis, e não há nenhum lugar que é destituído dele. Quando uma pessoa ascende de um nível ao próximo, mas ainda quer atingir mais, então ela não tem nenhum limite. E literalmente, como infinito, esta pessoa tem então o atributo com o qual pode agarrar a semente transmitida do ser infinito. Mas quando uma pessoa diz o que eu posso agarrar é o suficiente para mim, ela então só aspira a palha e ao refúgio, que são as cascas, as kepotes. O homem é principalmente a sua mente, e seria natural que algo que é apenas mente se liga a conceitos mentais. A pessoa deveria guardar na mente este pensamento. Por que usar a minha mente para pensar em coisas físicas? Ao fazer isso, eu estarei rebaixando a minha mente, ligando a um nível mais baixo. O ideal é levar a minha mente ao nível mais alto, ligado aos meus pensamentos ao infinito, ou ligando meus pensamentos ao infinito. Até mesmo coisas físicas têm que servir ao Criador de uma maneira espiritual. Assim foi ensinado que eles são meus escravos, e não escravos de escravos. O amor não é restringido por limitações, pois o amor não tem nenhuma marra, quando é um aspecto de amor infinito. Se a pessoa tiver amor por algo físico, então essa coisa física se torna um recipiente, e isso limita o seu amor. Mas quando uma pessoa tem amor pelo infinito, então o amor dela é vestido no infinito. O amor e seu recipiente são, então, ilimitados. O mesmo se aplica a todos os outros atributos. Quando uma pessoa se arrepende e direciona o seu amor a Deus, seu pensamento é: por que gastei meu amor com coisas físicas? É uma pergunta. O melhor é amar a raiz de todas as raízes. O amor dela, então, é retificado e ela tira as centelhas de santidades para fora das cascas. Axé é chamado de sem fim, em Sofi, e não de sem início. Se ele fosse chamado de sem início, seria impossível até mesmo começar a falar sobre ele. Embora, até certo ponto, seja possível compreendê-lo através da sua criação, isso é um início, mas é um início sem nenhum fim. O Rabino Levi Yitzhak diz: a coisa mais importante para se aprender é que Hashem criou tudo, que ele é tudo. A influência de Hashem nunca cessa, a todo instante. Ele dá existência à sua criação para todos, os universos, para as câmaras divinas e para todos os anjos. Nós dizemos na oração do Shema que ele forma a luz, ele cria a escuridão no tempo presente. E não que ele formou a luz e criou a escuridão no tempo passado.
Dizemos que Deus cria no tempo presente porque cada segundo ele cria e dá existência a tudo que existe. Tudo vem de Hashem. Ele é perfeito e ele inclui todas as coisas. Quando a pessoa atinge um atributo de nada, ela percebe que não é nada e que Deus que está dando a ela existência. Ela pode dizer então que Deus cria no tempo presente. Isso significa que Deus está criando até mesmo neste momento. Quando uma pessoa olha para si mesma e não para o nada, então ela está no nível de algo de nada, uma existência independente. Ela então diz que Deus, Hashem, criou no tempo passado. Isso significa que Deus criou mais cedo, mas que ela tem existência independente agora. Ela não faz parte dessa nova criação a cada momento. Nós então dizemos a bênção Baruch atah Adonai, que é bendito sejas tu, ó Eterno, que criou o homem com sabedoria. Usamos o tempo passado para a sabedoria, está em nível de algo do nada. Encontramos no escrito do Ari que a expressão Hashem, rei, Hashem Malá, não é? É um aspecto do nada, porque quando dizemos que Hashem é rei no tempo presente, significa que ele está dando a existência agora. Este é o aspecto do nada. Nós não somos nada. E é Deus que nos está dando o poder para existir. No nível do nada, tudo está sob as leis da natureza. No nível do algo, de nada, por outro lado, todas as coisas estão ligadas pela natureza. O caminho pelo qual ligamos algo de nada a nada é através da Torá e dos mandamentos. Este é o significado do versículo. Os anjos vivos corriam e retornavam. Ezequiel 1,14. Quer dizer, de um nível de nada para de algo de nada. O Zohar ensina que os mandamentos e a Torá são tanto escondidos como revelados. Escondido alude ao nada, enquanto revelado se aplica a algo de nada. Eles ligam algo para o nada e o nada para algo de nada. E este é o significado da palavra mitzvah, men, sad, vav, irei, mandamento. Quando invertemos o alfabeto hebraico através do código Atbash, então o Aleph torna-se Tav, o Beit torna-se Shin, e assim por diante. Por esse código, o Men de mitzvah se torna Yud, enquanto Sad se torna Rei. As primeiras duas letras da mitzvah tornam-se Yud Rei. As primeiras duas letras do tetragrama, Yud Kei Vav Kei. E este é um aspecto do nada. As últimas duas letras da palavra mitzvah são Vav Re. As últimas duas letras do tetragramaton. Este é um aspecto de nada. As últimas duas letras da palavra mitzvah, Vav Rei, as últimas duas letras do tetragrama, esse é um aspecto do nada, e as letras Yud e Rei na palavra mitzvah estão escondidas conforme o conceito de nada. As letras Vav e Re, por outro lado, são escritas diretamente, estão reveladas semelhante a algo do nada. Deste modo, os mandamentos têm uma parte escondida. Bem, deixa eu só me achar. Então, uma parte escondida e uma parte revelada. A parte escondida é gerar prazer a Deus por nossa observância dos mandamentos. Uma vez que não temos nenhum meio de detectar isso, a parte revelada é quando nos beneficiamos, uma vez que isto é visível. Este é o significado do versículo. As coisas escondidas pertencem ao Eterno nosso Deus, mas as coisas reveladas pertencem a nós e às nossas crianças para sempre. Devarim 34, 22. Coisas escondidas fazem alusão à parte escondida dos mandamentos, e estas pertencem ao Eterno nosso Deus. O que realizamos com relação a Deus é escondido de nós. Coisas reveladas pertencem a nós e a nossas crianças, pois a influência divina sobre o que produzimos é revelada em nós. A todo instante, todo o universo recebe sustento e força de vida.
E Deus, porém, é o homem, né, de Deus, né? Porém, é o homem que motiva esse sustento e o transmite para todos os mundos. Quando uma pessoa quiser trazer sustento novo para todo o universo, ele tem que pender ao nível de nada. Este é um nível em todos. O universo que não foi constringido. Quando o homem se anula completamente e prende seus pensamentos no nada, então um sustento novo flui para todos os universos. Este é um sustento que previamente não existia. A pessoa deve temer a Hashem, de tal modo que seu ego seja totalmente anulado. Só então ela poderá se prender no nada. Sustento repleto de tudo que é bom, flui então para todos os universos. Então o indivíduo prende a força da vida de todo o universo no nada, que é o mais alto de todos os mundos. Um nível onde a força da vida não foi constrangida nos universos, ela é presa ao nada, que é chamado de Rilê. O Huli é o termo comum entre os cabalistas alquimistas para designar o espaço entre pensamento do que se poderia ser e sua imagem. O nada é a ignição que transforma a abstração total em realização. Em seu conceito mais puro, significa aquela pequena inspiração de ar antes de soprar. É usado para exemplificar como foi criado o mundo através do Verbo Divino. É um pequeno ar retido antes de toda a palavra criadora Yehi. Em todo sentido, significa também um espaço paralelo entre o céu, em cujo lugar existe unicamente a presença de Hashem, e o sentido metafórico seria como espaço entre cada toque de um telefone que está chamando, e assim é essa construção, não é? Desse nada.